Olá, como vão? Tudo bem? Vamos prosseguir com nossos estudos matemáticos. Hoje nós vamos aprender a efetuar a multiplicação com números decimais. Muito bem. A multiplicação envolvendo números decimais é bastante simples. Por exemplo, se eu tiver uma multiplicação assim, 2 vezes 3 décimos. Primeiro, só lembrando, né? Isso aqui significa o quê? Isso aqui essa multiplicação é a mesma coisa que 3 décimos mais 3 décimos, certo? O 3 décimos aqui, nesse caso aqui embaixo, na adição, 3 décimos aparece duas vezes. Duas vezes o 3 décimo aqui, duas vezes o 3 décimo. Se eu fizer essa operação, eu vou achar o mesmo resultado daqui. Só lembrando que é multiplicação. É uma forma abreviada de escrever uma adição quando as parcelas da adição são todas iguais. Se fosse 4 vezes 3 décimos, seria o mesmo que isso aqui, né? 3 décimos aqui aparece como parcela 4 vezes. Eu tenho 3 décimos aparecendo 4 vezes. 4 vezes 3 décimos. 4 vezes 3 décimos. Se eu efetuar essa adição, o resultado aqui será o mesmo daqui. Então, só lembrando. Mas, evidentemente, você vai preferir efetuar a multiplicação a efetuar essa adição de várias parcelas iguais. É mais fácil fazer isso aqui, né? Então, como você efetua uma multiplicação envolvendo números decimais? É simples. O detalhe aqui, o segredo para simplificar bastante a multiplicação envolvendo números decimais, efetue a multiplicação como se a vírgula não existisse. Então preste atenção. Primeira coisa, se aquela vírgula não existisse, aquilo ali seria 0,3. Né? 0,3 para mim é a mesma coisa que 3, certo? Então, eu estaria multiplicando o 4 por 3. Obviamente, essa multiplicação não é 4 vezes 3. Isso aqui não dá 12. Isso aqui é 4 vezes 3 décimos. Mas eu posso efetuar a multiplicação de maneira bem simples, lembrando que inicialmente, para efetuar a multiplicação, eu posso esquecer a vírgula. Esqueça a vírgula. Essa vírgula só vai ser importante depois que você fizer a conta, para que você coloque ela no lugar correto. Então, faça a multiplicação de números decimais de uma maneira bem simples. Primeiro, faça de conta que a vírgula não existe, né? Se a vírgula não estivesse aqui, seria o número 0,3. E 0,3 é a mesma coisa que 3. Faça essa multiplicação. 4 vezes, não 3 décimos, 4 vezes 3 inicialmente. Vai dar 12. Então, escrevo 12. Escrevo 12 aqui. Deixa um pequeno espaço, porque você às vezes precisa desse espaço. Pequeno espaço. Escreve 12. Agora, você vai contar quantas casas decimais tem no total aqui, Quantas casas decimais aparecem em todos os fatores. Nesse fator não tem casa decimal nenhum, então é 0 casas decimais. Nesse fator aparece uma casa decimal. Então 0 mais uma casa, 0 casas decimais mais uma casa decimal, total de uma casa decimal. Então esse resultado tem que ter uma casa decimal. É simplesmente isso. Eu só preciso me preocupar com a vírgula na hora de escrever a resposta. Antes, eu até esqueço que a vírgula existe, tá certo? Vamos esquecer que essa vírgula existe. Seria escrito assim, se ela não estivesse ali. E isso aqui para mim é um 3. Então eu vou efetuar 4 vezes 3. Vou obter 12. Mas essa não pode ser minha resposta, porque eu não estou fazendo a multiplicação que está aqui, não é 4 vezes 3. É 4 vezes 3 décimos. Então eu conto quantas casas decimais tem aqui no total, só tem uma. E coloco lá. Como é que eu vou posicionar corretamente a vírgula? Você vai considerar que a vírgula está no final, porque ela realmente está no final, embora não esteja escrita. Porque eu posso colocar um 0 aqui e isso aqui continua sendo 12, certo? O 12 é a mesma coisa que 120 décimos. Isso aqui é 120 décimos, mas isso continua sendo 12. Eu posso colocar uma vírgula no final do número e acrescentar um 0 que não altera nada.
Então, o 12 pode ser visualizado ou visto, né, dessa maneira. Então, a vírgula estaria aqui. Se eu escrevo 12, né, a vírgula está aqui. Você imagina que a vírgula está aqui. Só que, como esse resultado aqui, ó, tem que ter uma casa decimal, que é o total de casas decimais que tem aqui, a resposta tem que ter uma casa decimal, então você vai deslocar a vírgula para a esquerda. Você vai deslocar a vírgula sempre para a esquerda, uma casa só. Tá certo? Por quê? Porque tem que ter uma casa decimal. Então a vírgula que estava aqui, ela veio para cá. Você deslocou ela para a esquerda, uma casa só. Então qual é o resultado dessa multiplicação aqui? Você pode fazer até de cabeça. 4 vezes 3, 12. Só que tem que ter uma casa decimal. São décimos, não é? Se tem uma casa decimal, são décimos. Então 4 vezes 3, 12. 12 o quê? 12 décimos. Porque eu não estou fazendo 4 vezes 3. Eu estou fazendo 4 vezes 3 décimos. Se aqui no total só tem décimos, 12 décimos. Tranquilo? 12 décimos. Vamos ver uma outra aqui, para a gente entender bem. É bem fácil, né? Só não podemos fazer confusão. Então, se eu tivesse, por exemplo, assim, 12 décimos. 12 décimos vezes 3 décimos. Veja bem, eu vou desconsiderar a vírgula só para fazer a conta. Vou desconsiderar a vírgula só para fazer a conta. No final, vou ter que considerar as vírgulas, certo? Primeira coisa, olhando aqui para os fatores, quantas casas decimais tem no total? 2 casas decimais, certo? Uma aqui, mais uma aqui, 2 casas decimais. Então, quando tem 2 casas decimais, a gente tem centésimos, não é isso? Então, a resposta vai ser centésimos. Tem que ter 2 casas decimais no produto, no resultado da multiplicação. Se tem no total, uma mais uma, 2 casas decimais, o produto, o resultado da multiplicação, tem que ter 2 casas decimais. Então, qualquer que seja o resultado aqui, vai ter que ser centésimos. Porque 1, 2 casas decimais, centésimos, tá bom? Então, eu já sei que a resposta aqui é centésimos. Eu posso pensar isso primeiro. Bom, eu estou olhando que tem 2 casas decimais, então a resposta, sendo 2 casas decimais, centésimos. Alguma coisa, centésimos. Quantos centésimos? Olha, 12 vezes 3 dá 36. Se você não sabe de cabeça, faz a continha no canto aqui, você vai achar 36. 36. Mas você não pode escrever simplesmente 36 aqui. Você já tinha visto antes de efetuar a multiplicação que o resultado tem que ser centésimos. Então, 36 centésimos. Como é que escreve 36 centésimos? Assim. Ou você poderia simplesmente escrever 36 centésimos, 36, que é 12 vezes 3, e sabendo que são 2 casas decimais que tem que ter o produto, você desloca a vírgula que está aqui para a esquerda 2 casas. Então, ó, 1, 2, a vírgula tem que ficar aqui, você acrescenta um zero para completar, certo? Então, ó, 36 centésimos. Se eu fizesse essa conta aqui, ó, 12 centésimos vezes 5 décimos, quantas casas decimais tem aqui no total? 2 aqui, mais uma aqui, 3 casas decimais. Então são milésimos, certo? Qualquer que seja o resultado aqui vai ter que ser milésimos. Alguma coisa, milésimos. Certo? Então o que você vai pensar? Pense que esses números aqui não tem vírgula, não tem casa decimal. Se não tivesse aquela vírgula ali, seria um 12 isso aqui. Se não tivesse aquela vírgula ali, né, isso aqui seria 0,12. 0,12 é 12. E aquele ali seria 0,5, sem a vírgula. 0,5 é 5. Então 12 vezes 5, se você fizer a conta, dá 60. Então você vai escrever o que aqui? 60? Não, 60 milésimos, porque são 1, 2, 3 casas decimais que tem que ter no resultado. Então, 60 milésimos. Escreva 60 milésimos, é fácil, ó. 60 milésimos. 60. Se eu quero 3 casas decimais, 1, 2, 3. 60 milésimos. Então, o resultado dessa multiplicação aqui, 60 milésimos. Agora, preste atenção. Tá certa essa resposta aí, né?
Mas se eu quiser dispensar esse zero, eu posso fazê-lo. Não preciso escrever zero na parte decimal, no final da parte decimal. Se esse zero aqui está no final da parte decimal, eu posso dispensá-lo. Não preciso dele. Então, eu tanto posso deixar essa resposta assim, está correto, perfeito, 60 milésimos, quanto poderia também responder dessa maneira aqui. Tá? 6 centésimos. 6 centésimos é a mesma coisa que 60 milésimos, né? Até se você escrever em forma de fração, 60 milésimos, 60 milésimos, se você dividir por 10, 60 milésimos assim, né? 60 milésimos, se eu dividir por 10 o numerador e por 10 o denominador, esse zero aqui some, né? Vai ficar 6 centésimos. 6 centésimos. Então, 60 milésimos, 6 centésimos é a mesma coisa. Eu simplifiquei a fração, obtive a mesma fração, né? O resultado é o mesmo. Então, só para lembrar, né? Então, tanto faz, eu poderia responder assim ou assim. Correto? Mais um caso aqui. Digamos que eu tivesse 0,25, ou seja, 25 centésimos multiplicados por 8 décimos. O que é que a gente vai fazer? Primeiro eu vou pensar qual vai ser o meu produto, né? O produto vai ter que ter 3 casas decimais, certo? Então é milésimos. Alguma coisa, milésimos. Né? Então, o que eu vou fazer? Vou considerar que não tem vírgula, né? Faça de conta que não tem vírgula, 0,25 e 0,8, ou seja, 25 vezes 8. Faz a conta no cantinho aqui, 8 vezes 5, 40, vão 4. 8 vezes 2, 16, com 4, 20, dá 200. Então, esse resultado, o resultado dessa multiplicação não é 200, é 200 milésimos, certo? Então, você escreva 200 milésimos, ó. 200, como são milésimos, 3 casas decimais, a vírgula está aqui no final, você vai deslocar para a esquerda 3 casas. 1, 2, 3, 200 milésimos. Novamente, eu posso desconsiderar alguns zeros, esses 2 zeros aqui, ó, no final da parte decimal, não preciso escrever se não quiser. Isso aqui está correto, mas eu podia dar a resposta assim, certo? 200 milésimos é a mesma coisa que 2 décimos. É o resultado dessa multiplicação aqui, tá? Poderia escrever assim, como assim, tanto faz. Assim é mais simples, correto? Então, basicamente, a multiplicação de números decimais é somente isso. Fique bem atento ao número de casas decimais que tem que aparecer no produto, no resultado da multiplicação, certo? Você conta o total de casas decimais. 2 aqui, mais uma aqui, 3. E se fossem 3 aqui e 2 ali? 3 mais 2, 5. Teria que ter 5 casas decimais. É só você contar. Certo? Se eu fizesse isso aqui, ó. Olha essa conta aqui, ó. Essa conta aqui você faz de cabeça. Porque isso aqui, para mim, desconsiderando a vírgula, é o número 3. E esse aqui, desconsiderando a vírgula, é o número 2. 3 vezes 2, 6. É isso, 6 da tabuada. 3 vezes 2, 6. Então, o resultado que vai ter aqui é 6, mas não 6. Não é bem 6. É 6, na verdade, décimos de milésimos. Né? Isso não é importante, esse nome para vocês no 5º ano ainda. Mas, enfim, tem que ter 5 casas decimais. 3 aqui, mais 2, 5 casas. Então, a vírgula está aqui no final, ó, né? Não é isso? Eu considero que a vírgula está ali no final e desloco ela para a esquerda 5 casas. Então, eu vou escrever esse resultado como? 3 vezes 2, 6. Mas tem que ser 6 com 5 casas decimais. 6 décimos de milésimo. Então, ó. 1, 2, 3, 4. Vou colocar mais um espaço aqui. 5. Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. 5 casas decimais. 1, 2, 3, 4, 5 casas decimais. Por quê? 3 aqui, mais 2 aqui,
5 casas decimais, tá bom? Então, resumindo, é isso aí. Não tem mistério, é fácil. Você vai fazer a multiplicação como você sabe fazer, tendo apenas o cuidado de acrescentar as casas decimais aqui no resultado da multiplicação chamado produto, certo? Só mais um detalhezinho, porque quando você faz multiplicação por 100, por 10, por 100, por 1000, só lembrando, se você tivesse isso aqui, ó, e quisesse multiplicar por 100, isso aqui é muito fácil. Quando você multiplica por 10, ou por 100, ou por 1000, é mais fácil ainda a multiplicação. Basta você deslocar a vírgula, tá certo? Essa vírgula está aqui, eu vou deslocar ela para a direita. 2 casas, porque aqui são 2 zeros, tá bom? Então, ó, o resultado dessa operação, ó, a vírgula está aqui, certo? Como eu estou multiplicando por 100, esses 2 zeros aqui vão me indicar quantas casas eu vou ter que deslocar essa vírgula para a direita. Então ela vai vir para 1, 2, vai ficar aqui, certo? Então o resultado dessa multiplicação aqui é 87 décimos. Simples assim, somente isso. Se eu estou multiplicando por 100, um número decimal, por 100, por 10, por 1000, por 10.000, número 1 seguido de zeros. Conta a quantidade de zeros que tem aqui, e essa quantidade de zeros que está aqui é exatamente o número, né? Representa o número de casas decimais que você vai ter que deslocar aqui a vírgula para a direita, tá bom? Somente isso. Então, se eu tivesse isso aqui, ó, 2,857 vezes 1, 2, 3, 4, olha aqui, ó, vezes 10.000, são 4 zeros. Então, essa vírgula vai ter que ser deslocada para a direita 4 casas decimais. Então, ó, 1, 2, 3, só que a quarta eu vou ter que acrescentar um zero, certo? Então, ó, o resultado dessa multiplicação aqui, ó, para eu encontrar o resultado, basta deslocar a vírgula. Ela está aqui. 1, 2, 3, mas tem que ser mais uma, certo? Se ela ficasse aqui, seria isso, ó. Eu acrescentaria o zero. Teria deslocado 3, certo? 1, 2, 3. Mas como são 4, ela tem que vir para cá, ó. Tá certo? E aí eu posso botar um zero aqui, não é necessário, e deixo assim, ó. Posso deixar assim. Então presta atenção, ó. Eu desloco 4 casas para a direita porque eu tenho 4 zeros aqui. Então, a vírgula estava aqui. 1, 2, 3, 4. A vírgula ficou aqui no final, ó. Só que não tinha número nenhum aqui, eu tenho que acrescentar um zero, tá bom? O resultado fica assim. Se você quiser colocar um zero aqui no final, também pode, mas isso não é necessário, né? A gente sabe que o zero no final da parte decimal é dispensável. Então você não precisa escrever, tá bom? Então esse aí é o nosso vídeo de hoje. Foi só apenas a multiplicação com números decimais. Não tem dificuldade nenhuma. Como sempre, eu deixei aí uma folha com exercícios, tá bom? Para você baixar aí na descrição do vídeo. Até a próxima, um abraço.